Por que tu escolheu a engenharia? Tu acha que para arquitetura tem que ter talento? Tem. Trabalhamos um ano no mesmo espaço, mesmo não sendo mais sócio. Então tem cliente que tem as suítes maiores, tem clientes que tem cozinha maior, né? Por isso que é muito exclusivo, porque eu busco entender o perfil de cada cliente. Decidi fazer um novo escritório e agora usar o meu nome. E aí por que usar a Danilo Esmeraldino, né? Eu comecei a questionar com alguns clientes. Quando tu vem aqui no escritório, né? Quando vai fazer uma reunião comigo, por exemplo, tu fala para as pessoas que vai na Nautilus ou vai na Danilo. Por que tu escolheu a engenharia? Quando começou isso? Foi só na época de escolher a faculdade? Não, desde criança. Desde que eu me lembro por gente. Desde os, pelo menos desde os 10 anos eu já desenhava casas. E aí eu sempre quis ser o arquiteto ou engenheiro civil. E aí eu fui melhorando também os meus desenhos, tanto que com 15 anos eu consegui fazer a reforma lá de casa, lá da casa dos meus pais, à mão. Né? E aí quando for sair do ensino médio, antes de sair do ensino médio, já comecei a estudar para o vestibular, que eu queria fazer arquitetura. Aí eu queria na UDESC, porque tinha uma Laguna. Aí fiquei um ano estudando para passar no vestibular. Aí fiz 2 tentativas para a UDESC, na última tentativa, na segunda no caso, eu fiz o UDESC Unisul, eu fiz engenharia, eu entrei para engenharia. Na Unisul. Daí depois de cursar engenharia, daí eu me formei. Antes mesmo de me formar, eu estava fazendo projetos. Sempre arquitetônicos, sempre casas, né? Aí depois de um ano já no escritório, daí eu comecei a arquitetura. E aí eu vi que eu me vejo mais na sala de engenharia do que da arquitetura. Sim. Só que eu sou mais criativo do que técnico. Mas aí eu faço uma junção dos dois. Aí, às vezes eu fico aleatório, às vezes eu não sei. É pra olhar pra câmera, às vezes? Pode olhar. Aí, às vezes eu me sinto meio aleatório, porque eu sou criativo, eu gosto bastante da arquitetura, mas eu não gosto da arquitetura. É uma coisa que eu acho que não tem muito a ver só com a formação, né? É uma coisa que vem da pessoa. Se a pessoa não nasce com aquilo, ela não vai conseguir criar Porque tem arquiteto que não faz o que um engenheiro como tu faz. É o que eu vejo, né? Porque eu sou engenheira e eu não tenho a criatividade que tem que fazer um arquiteto. Quando eu fiz a faculdade, eu lembro que era muito assim, arquiteto faz casas cheias de detalhe e engenheiro faz casa quadrada. E nos teus projetos isso é bem diferente. De onde tu tira a criatividade? De onde vem hoje? Cada cliente tem acho que tem um só e tal, mas de onde que vem a tua criatividade para cada projeto? Eu gosto muito de flutuar entre os projetos. Então eu não gosto de seguir apenas uma linha de raciocínio. E desde que eu comecei a projetar, eu sempre gostei de ousar nos projetos. E como eu faço a estrutura junto, então eu comecei ousando um pouco, porque eu era limitado na estrutura. A partir do momento que eu ganhei mais experiência com a estrutura, eu comecei a usar mais. Então hoje eu crio projetos mais ousados e eu dou fundamento para isso, consigo estruturar eles. E como eu atendo vários perfis de clientes, então cada um tem uma necessidade, um gosto diferente. E aí pode-se dizer que meu estilo é entender a essência deles. Sim. E é onde eu flutuo entre o acústico e o clássico. Só que tu vai observar que, acredito, dou uma gaguejada, né? É normal, né? Vai observar que A gente conversa sério também gagueja, né? do rústico ao clássico, tem as minhas linhas de expressão, que geralmente são vãos mais grandes, beirados mais amplos, imponência nas fachadas, os materiais mais naturais, então pedra, madeira, concreto aparente. É isso. Tu acha que para arquitetura tem que ter talento? Tem.
Entendi. Pra fazer o curso, não, mas no segmento que eu tô, sim. Eu também desenhei uma casa antes de começar a faculdade. Eu não desenho as casas que a gente fez aquele quadro de desenho ali. Eu fiz só a planta baixa. E o dom da criatividade, ele ainda se difere dentro da arquitetura. Porque, por exemplo, ela tem dom para criar projetos de interiores, mas não tem dom para criar fachadas arquitetônicas. Eu já criei, né? Mas não que fique assim, meu Não Deus. não é bem o dom. Projetos que eu crio e critico dos outros. Quando a gente vai viajar, eu e o Danilo, qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre passa em bairros pra ter inspirações. O Danilo mais do que... A gente vai passar nesse bairro, vai passar naquela rua, naquela outra rua. Pra sempre ter inspiração e... E uma leve crítica. A gente... é muito mais aula de crítica do que... Aí dá pra pegar pedaços de cada casa, mas é difícil a pessoa que consegue... não que acertar em tudo num projeto, mas é difícil tu olhar um projeto do Danilo e dizer assim, ai, não gostei disso aqui, sabe? E não tô falando isso porque eu sou amiga dele, mas eu acho que muitos dos clientes dele vêm pro escritório vendo algo que ele tem ali no perfil e olham e ficam assim, encantados, porque cada projeto é único e tem a essência dele. O que você tem a me dizer sobre isso? E a essência de cada cliente também. Cada um vem com a sua história, na verdade. E tem também o porém de é um casal. Então, às vezes é branco, às vezes é preto. Nós temos que harmonizar isso. Então, eu tenho que agradar os dois num projeto único, né? E aí, cada projeto, eu digo que cada projeto é exclusivo, porque, primeiramente, eu preciso fazer um briefing bem feito. Então, entender quais as necessidades, quais os gostos, o dia a dia, quais os hobbies, o trabalho para o projeto, além de ter uma estética que converse com eles, que leva a minha assinatura automaticamente, mas eles têm que olhar para a casa e dizer que essa casa é deles, né? Não apenas morar no meu portfólio. Né? O meu portfólio vai ser construído automaticamente com projetos exclusivos para cada um. E essa é a parte mais gratificante. Depois que eu termino cada projeto, então como ela é minha amiga, ela sabe, eu termino o projeto, às vezes eu compartilho com eles. Só que às vezes eles comentam, às vezes eles não comentam tanto, e eu fico uma semana, 2 namorando depois que eu termino cada projeto. É que todo mundo tem a vida corrida, né? Mas às vezes, eu imagino, né? Tu acaba uma casa lá, sei lá, de 300 metros quadrados, e tu manda e a gente fala, top. Uhum. E acabou o nosso comentário. Mas, né? E aí eu fico observando cada traço que foi criado. E às vezes o cliente já aprovou, mas eu continuo observando e ainda continuo melhorando. Então, aprovou, né? Aprovou, vai para a parte técnica, mas eu continuo lhe dando uma observada e às vezes eu consigo melhorar mais alguma coisa que não estava totalmente harmônico, que faltava algum detalhe, algum item ali especial. E eu acho que essa é a parte que mais me motiva. Terminar cada projeto e é muito gratificante concluir. E aí quando entra um novo projeto, não é só mais um projeto, é uma nova história, uma nova vida, e se a gente for colocar na ponta do lápis é muita responsabilidade, porque as casas que eu projeto hoje são para viver pelo menos 30 anos. Então 30 anos é uma vida, às vezes é um casal novo que depois vai ter filhos, depois os filhos vão sair de casa, né? Então eles têm que olhar para aquela casa, ter o conforto, sentir que é dela, ter prazer de voltar, sentir saudade de casa, e por trás de toda essa emoção ainda tem que ser funcional, porque não faz sentido tu investir numa casa e no dia a dia ela não funcionar. Essa é a minha mãe passando atrás do vídeo. Apareceu no vídeo. De olho aberto, senhor. Não é? Ela tem uma pálpebra. Deixa eu ver. Laika. Laika, tá morta?
Não, ela tava com o olho aberto, ela não abriu, não é? Não, é porque ela não tava total. Eu sei que da última vez que a gente viajou, tu pegou um projeto fora do país. E eu sei que agora também tá se fazendo bastante projeto que é praticamente online, assim, né? Em que as pessoas te contatam, tu faz a conversa ali. Mas como é que é? Como é que acontece o processo? É bem tranquilo porque a gente faz tudo online. Então, a primeira reunião inicial para fazer a captação, depois a reunião de briefing. As apresentações a gente faz tudo por videochamada também. Então, a gente trabalha com 3 apresentações, que uma é para proposta de planta baixa, proposta volumétrica do arquitetônico, depois proposta volumétrica de interiores. Todas as apresentações são feitas remotamente, funciona tranquilamente em qualquer região do país, por exemplo. E eu só gosto de fazer a visita no terreno, independente do local. Sim. Então, iniciou o projeto, fechou o contrato, iniciou o projeto, aí eu faço a visita no terreno e depois a gente faz tudo de forma remota. Depois, sobre obras, às vezes me perguntam, né, sobre a obra, como que vai, o que acontece quando entrar em obra sobre o fato de ter a distância, e tal. né? Tem a opção de fazer a visita durante a obra, que geralmente eu coloco uma visita mensal e flui tranquilo para tirar as dúvidas, mas a gente resolve muitas dúvidas de forma remota, por videochamada, por mensagens do WhatsApp, faz vídeo de projeto. Então, hoje eu tenho uma equipe que faz toda a assessoria remota e tira todas as dúvidas da execução. Carpinteiro, gesseiro, pedreiro, enfim. Tudo que faz, todas as mãos de obra, fornecedores que trabalham dentro da obra. Já tem casa, por exemplo, concluída na região de Porto Alegre, foi feito tudo de forma remota, mas teve acompanhamento. Então, eu fazia uma visita mensal. Obviamente, quanto maior a distância, essa visita tem um custo de deslocamento, né? Acho que a maior diferença de valores é só sobre deslocamento. O valor de projeto não difere pela distância, sim pela dificuldade de projeto. Muito bom. Aí se desenrolei bem, né? O escritório é direcionado para pessoas que buscam autenticidade, exclusividade, bom gosto, para clientes que entendem o valor de um projeto bem elaborado. Porque não é só... Preço e valor são diferentes. Quando tu tá fazendo, vamos dizer ali, que tu fez a reunião, o cliente, tu vai se reunir com ele a primeira vez. Como é que começa? Eu sei que tu tem alguma coisa que o cliente tem que preencher, e na reunião de briefing, o que que tu tens que saber para te dar o pontapé inicial do projeto? Tudo da vida deles. Eu costumo dizer que eu sou quase um psicólogo. Por quê? Porque eu tenho que entender as dores deles hoje, quais os traumas que eles veem, que eles trazem, que pode ser algo recente ou algo de infância, o dia a dia deles, quais são os hobbies deles, onde trabalham, se levam trabalho para casa, se não levam, se tem uma rotina mais corrida, se tem uma rotina mais tranquila, personalidades. Tu já falou isso com a tua psicóloga? Sobre? Que tu é o psicólogo dos teus clientes? Ainda não. Eu acho que isso é um problema. Pode continuar. Primeiro entra essa parte mais profunda com eles. Aí depois eu busco entender quais as necessidades deles dentro da casa. Necessidade de projeto. Então começa pela quantidade de cômodos, tamanho talvez de cada cômodo, daí eu faço perguntas específicas, por exemplo, o living, mais amplo ou menos amplo? Às vezes eles não conseguem falar como eu gosto amplo, mas não sei o quanto. E aí eu vou puxando, mais ou menos que tamanho é o sofá que vocês têm hoje. E aí eles passam, eu digo, é suficiente ou não? Hoje é um casal, pretende ter quantos filhos? Então daí essas perguntas elas são retóricas para eu começar a entender em que porte a casa pode chegar. Porque eu projeto de dentro para fora. Sim. Então depois eu, por exemplo, vou para a suíte. A suíte master é cama padrão, queen ou king, com recamier, sem recamier, poltrona, sem poltrona. E aí quando entra no closet, onde eu tenho que ser mais psicólogo, porque é onde eles se brigam. Onde vai a minha roupa? Não, eu quero mais armário. Não, eu vou mais armário. Geralmente no casal não existe padrões. Mas geralmente no casal, um é mais econômico e o outro é mais emocional.
E aí não faz Quem é o mais econômico normalmente? Não é padronizado. Às vezes é ele, às vezes é ela. E também às vezes tem ele e ela e ela. Não, sim. Mas aí, de qualquer forma, sempre tem o que é mais... Sempre tem o mais analítico e o mais emocional. E aí quando entra no closet, às vezes é o closet, ele fica maior que uma suíte secundária, por exemplo. Sim. Maior que... Às vezes maior que uma sala. E não faz sentido também fazer uma casa onde não atende a necessidade desse cliente. Sim. Então tem cliente que tem as suítes maiores, tem clientes que tem a cozinha maior, né? Por isso que é muito exclusivo, porque eu busco entender o perfil de cada cliente, o perfil de cada casal, o perfil de cada família. Quem gosta de cozinhar mais, nós vamos investir mais na cozinha. Quem usa a casa apenas para descansar, nós vamos investir mais na suíte. Aí eu tive atendendo um casal recentemente e foi engraçado que eu pontuei isso para eles. E aí eles se olharam e assim, então vai ser complicado porque a gente usa tudo da casa. Tem que ser uma casa muito grande. E aí isso vai aumentando metragem. E o tamanho também resulta no investimento que cada um tem que fazer. Então entra essa parte do psicólogo, por quê? Porque eu tenho que sanar os traumas deles, entender as necessidades, tenho que agradá-los e também não posso extrapolar o orçamento. Eu vou te dizer que na próxima terapia tu tem que falar isso com a tua psicóloga. Tô falando de outras coisas. Não, mas eu acho emocionais, que é importante. Vou pensar. Não tem que pensar, tem que se falar mesmo. Então tá bom. O que eu ia te perguntar também, que agora tava na ponta da língua e saiu. Rapaz, esqueci. Mas eu ia perguntar um negócio. Aí depois que tu faz o briefing com o casal, eles querem saber do valor, né? Do projeto. Aí eles... Aí tá, vamos dizer lá que tu fez uma casa, deu 400 metros quadrados. Aí eles acharam que ficou muito grande, que vão gastar muito. Aí às vezes tu diminui uma coisa, mas aumenta em outro lugar. E o valor, como é que fica? Como é que... Valor de projeto ou valor de obra? Os dois. Como é que sai... Não, primeiro de projeto, que é o que sai primeiro, né? O valor do projeto, ele indifere do tamanho da obra. Obviamente, se mudarem de ideia e a casa de 400 para uma de 800, não vai ser o mesmo valor de projeto. Sim. Né? Mas temos uma margem para trabalhar. Mas a obra não. A obra, ela interfere exatamente sobre a metragem. Uhum. Então, se uma casa de 400 tem um valor X, uma casa de 420 tem um valor Y. Isso para a obra? Isso para obra. O projeto, se for, por exemplo, 380, 420, fica dentro do mesmo valor de projeto. Sim. O que vai influenciar no valor do projeto é a dificuldade do mesmo. Tá. Então, se for um terreno com desnível, pode ser aclive, declive, desnível lateral, se torna mais caro porque eu trabalho todo o contexto. Então, não projeto apenas a casa, eu projeto todo o entorno dela, todo o terreno. Se for uma casa de campo, um terreno bem maior, eu vou projetar todo aquele espaço de terreno também. Geralmente as de campo são mais caras pelo fato de ter terrenos maiores e eu trabalhar com uma pegada mais rústica. Uhum. Então eu não vou só fazer a imagem de uma cobertura inclinada, por exemplo, eu vou detalhar exatamente todo o madeiramento que vai nessa cobertura, quantidade de telha. Então não é só o criativo que influencia, e nem a metragem. E nem a metragem, mas o grau de dificuldade, o grau de detalhamento a ser entregue. Sim. Porque não basta apenas fazer um projeto bonito e não ter algo específico de como vai executá-lo. Então, a gente entrega primeiro a alegria e depois a execução. Choradeira. Segundo o nosso moço aqui que tá por trás das câmeras, ele quer saber... Ai, desses projetinhos aí que tu faz, desses projetinhos, eu sei que eu já acho que já sei a resposta, mas enfim. Qual que tu gosta mais de fazer? Os terrenos em aclive, declive, plano, floresta, mata atlântica, cidade, praia, campo? Os que eu passo mais trabalho para fazer. Pois então, né? Tava ligada desse problema. Geralmente os terrenos
bem acidentados, são bem difíceis de projetar, mas são os que me dão o resultado mais surpreendente. E é o que torna muito mais exclusivo. Tu sente mais assim, meu Deus, eu consegui. E eu me sinto mais satisfeito depois de concluir. Bem teu tipinho mesmo. Aí modéstia à parte, eu olho e digo, como eu sou bom. Eu sou leonino, eu sou muito bom, eu sou o melhor. Eu sei que depois de todo esse processo de criação e de conhecer o cliente e de fazer várias perguntas e várias entrevistas e tal, de quando chega no final do projeto, de apresentar o projeto para o cliente, tu dá um nome para casa. Por que tu gosta de fazer isso? Qual é a importância de dar um nome para casa? Como o meu intuito e o intuito do escritório é gerar cada vez projetos mais exclusivos, a partir do momento que eu dou um nome para casa, eu começo a criar uma história para ela. Então, uma história que faz sentido muitas vezes com o projeto, outras vezes com o local, outras vezes com a própria família que vai morar ali. Né? Então, teve uma casa, por exemplo, que é a Casa Lavanda. Né? Uma casa com uma pegada mais clássica, então daí a gente foi para o paisagismo europeu e o paisagismo, a presença forte da lavanda. E depois que eu faço a apresentação, eu mostro também o nome da casa e digo por quê. E quando eu apresentei fez mais sentido ainda, porque ela comentou comigo que na casa da avó dela tinha bastante lavanda e no convite de casamento ela colocou um ramo de lavanda em cada um que era justamente da casa da avó dela. Então ela foi lá, colheu as lavandas e colocou no convite. E aí, além de fazer jus ao conceito da casa, ao projeto, também conta um pouco da história do casal. Teve uma outra casa que foi a Casa Levitar. Então, é uma casa com um terreno bem acidentado também, um desnível, um declive, porém ela é de esquina e um terreno apertado, então eu fiz a casa flutuar sobre esse terreno, ela tem bastante estrutura em balanço e desde o começo da criação a ideia foi que a casa flutuasse, que é como se ela estivesse repousando suavemente sobre o terreno. E então surgiu o nome Levitar. E quando eu entreguei o nome para ela, já é um casal de meia idade, então é a primeira casa deles. E aí ela adorou o nome, disse que tem um sentido bíblico também. E hoje essa casa é a casa ideal da vida deles. Então, hoje tem clientes que já entram querendo saber qual vai ser o nome da casa. Eu sei, a gente foi na casa no bar de um cliente teu, né? E a moça falou assim, eu tô louca pra saber o nome da minha casa. É muito legal saber ver, participar da tua vida nesse ponto de ver as pessoas ansiosas pelos projetos e pelos nomes das casas delas. A cachorra. Ela tá dormindo ainda? Não, ela se mexeu, ela tá acordando, porque ela não dorme geralmente assim. Sim, aí a barriga começa a pesar, ela vira pra dormir. Quando começou? Onde começou o escritório? O nome Danilo Esmeraldino? Quando começou a projetar? Qual foi o primeiro projeto? Depois que eu me formei, automaticamente o pessoal do meu bairro me conhece e aí souberam que eu me formei e perguntaram se eu já estava projetando. Então assim, eu já fechei uma casa. E juntamente com essa casa, eu fechei um salão de um bairro vizinho, salão de comunidade, salão de festa. E foi um projeto de 700 metros quadrados. Olha! E na época eles perguntavam se eu fazia. Eu não tinha feito ainda, mas... Fazia, né? Fazia. E geralmente é assim, avançando um pouco, né? Geralmente é assim, quando entra um projeto que não é da minha ossada ainda, eu nunca digo não. Mas depois eu pesquiso, faço uma imersão para entender e resolver o problema, né? Então, o primeiro projeto foi uma casa lá do meu bairro e o segundo foi o salão. Eu não tinha nenhum escritório, então eu trabalhava no meu quarto. E um dia eu recebi o pessoal da igreja na casa dos meus pais. Daí eu atendi eles na mesa de jantar. Aí onde pintou a necessidade, preciso montar um escritório. Então, casa antiga, né? A mãe tinha uma sala em desuso
em um mês eu remanejei e fiz o meu escritório lá. Era só a minha mesa, o espaço de trabalho, mas eu consegui atender pelo menos 2 a 4 pessoas ali. E ali eu fiquei atendendo de 2016 até 2021. E aí nesse período, obviamente, foi aumentando, né? Então, desde então não parou mais de chegar projeto, eu continuei projetando, fui conhecendo, fui expandindo, comecei a trabalhar com colaboradores tipo home office, então mais estagiários, né? E aí em 2019, então, entrou uma estagiária que ela trabalhou comigo até 2020 e 2021 a gente resolveu fazer uma sociedade. Então a gente fez uma sociedade e aí do meu escritório de 15 metros quadrados nós construímos um escritório de 100 metros quadrados. E aí tinha, obviamente, o que um escritório grande oferta, né? Uma sala de reuniões grande, a minha sala, a sala dela, um espaço de trabalho compartilhado. E no meio disso tudo entrou o meu hobby junto, que é o cozinhar. E eu quis trazer isso para dentro do escritório. Então daí fizemos a cozinha gourmet. Né? No começo eu sempre pensei em ter uma sociedade, então por isso eu criei o nome Fantasia, não era o meu nome, era Foco Engenharia. E depois, quando eu fiz a sociedade com ela, então não fazia mais sentido alguém entrar numa sociedade onde eu montei o nome sozinho. Entendi. Então, no sentido da necessidade de criar um novo nome. Né? Então nós criamos o nome Nautilus. Aí já foi um processo muito mais profissionalizado, porque quando eu abri, eu criei o nome, fizemos uma arte mais ou menos. O segundo, nós contratamos uma empresa de marketing, uma agência, onde ela criou o nome, ela criou paleta, criou o sentido, obviamente que fazia sentido a nossa história também. E então abrimos um novo escritório, um novo espaço. Em sociedade. Em sociedade. Uma sociedade que não deu certo, durou depois de aberto. A gente, na verdade, criou a sociedade em 2021, inauguramos o escritório em 2022, em 2023 encerramos a sociedade. E aí cada um começou a trabalhar por si. Né? Como não foi uma dissolução amigável, então trabalhamos um ano no mesmo espaço, mesmo não sendo mais sócio. Então eu decidi fazer um novo escritório e agora usar o meu nome. E aí por que usar Danilo Esmeraldino, né? Quando dissolvemos a sociedade, eu comecei a questionar com alguns clientes. Quando tu vem aqui no escritório, né? Quando vai fazer uma reunião comigo, por exemplo, tu fala para as pessoas que vai na Nautilus ou que vai no Danilo? E aí todo mundo dizia, não, eu vou no Danilo. Então o nome não se consolidou. E o meu nome sim já estava consolidado, apesar de eu ter um nome Fantasia antes. E aí foi onde eu resolvi investir no meu nome. E agora não temos mais sociedade, então hoje eu tenho setores dentro do escritório para desenvolver todos os projetos. Nessa vida de arquiteto, engenheiro e de escritório e de tudo, o que é mais difícil? O mais difícil é essa nova fase que eu tô, onde caiu a ficha que agora é uma empresa. Então o mais difícil é ser um empreendedor, é ser um gestor, é saber delegar mais, liderar pessoas, fazer a gestão. Então o mais difícil de tudo mesmo, acredito que é a gestão de tempo. Saber aproveitar o tempo da melhor maneira. Não só no escritório, mas na vida também. E na vida? O que tu gosta de fazer fora do escritório, sendo que tu vive no escritório? Além de cozinhar, que tu cozinha no escritório. Gosto de viajar. Tem outras coisas que eu gosto, mas eu preciso me dedicar para isso, então não consegui ainda. Que é o boxe. Que é o saxofone, piano. O piano. Meus hobbies imaginários. Eu gosto de andar de moto. Isso aí é verdade. E quando eu ando de moto, eu consigo me desligar totalmente das coisas. Aí não é muito bom, né? Tem que prestar atenção na estrada. Desligar das coisas da tecnologia, do celular, das coisas dos problemas que eu preciso resolver. Tu é um perigo andando de moto, pega muita multa. Até fora do país, Jesus. Olha. De moto não, foi de carro. É um perigo dos dois. Eu gosto de dirigir carro também. Eu gosto de experiências que geram adrenalina. Tu não me diz.
Gosto, olha, eu tenho vontade de pular de paraquedas. Gosto de tirolesa. Gosto de passeios assim na água. Assim, tu gosta, mas o que tu faz? O que eu faço? Normalmente, tipo assim, num final de semana, trabalhou sexta-feira até 2 horas da manhã, normalmente, e no sábado faz o quê? Vem pro escritório? Às vezes sim. Aí no domingo tu não vem mais, que a psicóloga não deixa mais. Aí eu durmo. Aí chega às 7 horas, quer comer um lanchinho, né? Da noite. Eu gosto muito de experiências gastronômicas. Gosto de conhecer novos restaurantes, gosto de provar comidas que eu não comi ainda. Quando eu viajo, eu gosto de... Mas esse negócio de experimentar comidas diferentes não dá muito certo às vezes, né? Às vezes, mas faz parte do processo. Daí. Gosto de provar a culinária típica de onde eu tô indo. Isso é importante. Gosto de conhecer coisas novas. Gosto de conhecer pessoas. Também. Olha, Gosto bastante de... que no sábado, quando tu vem pro escritório, é dia de lavar as plantas, né? Gosto bastante de plantas. No sábado, geralmente, eu costumo fazer manutenção das minhas plantas. Tu também gosta de peixes, porque Gosto aquários... de peixes. Quantos aquários tu já teve? Esse é o terceiro. O de água salgada deu muito trabalho. O de água salgada não funciona para quem não tem tempo. Que tem que ir no mar buscar água. O Eu Ibama que não foi. gosto de proporcionar experiências inusitadas para os meus amigos. Então, às vezes, eu preciso fazer algumas coisas, eu trago essas experiências para eles. Eu gosto de experimentar. Pelo amor de Deus, né, Danilo? Não é que ele gosta, ele, né? Assim, né? Cada canto aqui onde eu estou, eu vejo 2 plantas. Mas se quem entra aqui no escritório, é muitas plantas. Principalmente no sábado, quando tu inventa de lavar várias plantas e pede pra eu vir ajudar. Mas da onde surgiu isso? Da onde veio esse negócio de gostar de plantas? Veio com a faculdade? Veio de antes? Aprendeu com quem? A minha mãe gosta muito de plantas. Imaginei que fosse, né? Então, desde criança, a gente sempre teve rodeado. Eu fui criado mais no interior. Então, a nossa casa tem um quintal grande. A gente sempre teve bastante plantas, não só decorativas, mas bastante árvores frutíferas. E hoje, como nós vivemos num espaço muito, muito urbanizado, então eu gosto de trazer essa ideia da natureza para dentro de casa. Tanto para o interior quanto o entorno da casa, né? E no mais tem uma beleza ali, tem uma beleza natural. Então, assim como na arquitetura eu trabalho bastante com elementos naturais, a ideia é trabalhar com algo vivo. Sim. E ela, no meu interior, me traz um conforto. E acredito que essa é a minha ideia. A minha ideia de trabalho é proporcionar o mesmo conforto que eu tenho que proporcionar para as pessoas. Entendi, muito bom. Aí assim a gente encerra por hoje. E eu acho que bota planta artificial. Quem bota planta artificial, eu acho que não é meu cliente. Agora ri que nem quem é rico. Então, gente, essa foi a minha entrevista com o Danilo Esmeraldino. Para mais, clique em curtir. Vai ser isso o final mesmo, tá? Agora a Laika vai dar um depoimento. Laika, como é a sua experiência aqui no escritório? Fechou?